Olá, pessoal, boa noite, a paz para todo mundo que está nos acompanhando aí na nossa série de podcast sobre o livro Ortodoxia. Nós chegamos agora ao capítulo 6 e nós vamos falar hoje sobre os paradoxos do cristianismo. Estou aqui com o Adriano e vai ser o nosso leitor da noite, aí vai comentar esse capítulo, trazer as suas compreensões e a gente vai bater um papo aqui sobre esse tema, como que, falando de algo que todos nós enfrentamos e aprendemos a conviver, que são os paradoxos do cristianismo, né? Todo cristão lida com isso, e é bem interessante a forma como o Chesterton traz aí essa temática. Quero agradecer aí a presença do Gustavo, da Lorena, do Rodrigo, que também estão com a gente aí nessa noite. E já para começarmos, né, sem delongas, aí, sem demoras, uma das coisas bem interessantes que o Chesterton traz nesse livro, e eu tenho certeza, que ele traz nesse capítulo, e eu tenho certeza que o Adriano vai abordar essa questão, que Chesterton ele trata de colocar o paradoxo do cristianismo primeiro a partir de uma perspectiva que ele possuía antes de converter, graças aos seus influenciadores, né? Os céticos, os agnósticos, os críticos da fé, que apontavam certas contradições, certos paradoxos na fé cristã, e que usavam isso como recurso para se manter longe da fé, e o Chesterton partilhava de algumas dessas opiniões para também se manter distante da fé. E ele entendia que eram questões que não tinham lógica, não faziam sentido dentro de uma lógica racional e que realmente depunham contra o cristianismo como uma fé válida, né? E aí eu já queria passar para você, Adriano, aproveitando que estamos aí na introdução, como que o Chesterton inicia essa abordagem, como que ele começa esse tema do paradoxo do cristianismo aqui no capítulo 6. O que você tem a dizer? Primeiro, eu queria dar boa noite para todo mundo, dizer que o Mosaico Podcast, a gente já está passando da metade aqui dos episódios. Muito feliz de poder estar compartilhando essa leitura com todo mundo que está aqui com a gente e com você, nosso ouvinte aí, que está assistindo a gente pela internet. Muito legal estar fazendo esse trabalho com vocês. E sobre esse capítulo, como você mesmo disse, né, o Chesterton ele continua trabalhando até de uma maneira como ele escreveu no capítulo anterior, né, mostrando uma dicotomia entre o pessimismo e o otimismo, mas ele dá sempre uma ênfase diferente, né, a gente sempre, quando a gente olha essas personagens assim, a gente acaba sempre focando no que é o pessimista ou no que é o otimista, e ele sempre traz um terceiro ponto, né? O que é a característica que ele quer enfatizar no cristianismo. E, no caso, o que ele enfatiza no capítulo anterior é que nem o otimista nem o pessimista tem a visão correta das coisas, mas é aquele que se compromete, né? Aquele que faz, aquele que se aprofunda em amor naquela determinada situação e que não aceita uma ideia como aquilo que deve seguir, mas que tem uma visão própria sobre a situação, sobre aquilo que está acontecendo. E, de certa maneira, é o que ele convida a gente a fazer também nesse capítulo 6, quando ele começa a falar de paradoxos do cristianismo, né? Então, assim, o que ele faz aqui? Ele começa fazendo para a gente um convite ao aprofundamento, né? Um convite a não simplesmente olhar as coisas de forma lógica. Ele faz até uma comparação com a lógica do corpo humano, né? Que, assim, quem olha o corpo humano de fora entende ele como um organismo duplicado, né? Então, você tem 2 braços, você tem 2 pernas. Se você olhar para o cérebro, se alguém te disser que o cérebro tem 2 lados também, né? A gente tem 2 olhos, enfim. A gente vê sempre essa simetria, né? Entre o lado direito e o lado esquerdo. Mas
e você seria levado a imaginar, por exemplo, que você tem dois corações, né, porque você tem esse corpo duplicado. Então, a lógica te levaria a uma ideia de que você teria o coração duplicado. E a gente sabe, né, que alguém nos disse, ou porque a gente já viu nos livros, enfim, se alguém aqui teve a oportunidade de ver diretamente isso no corpo, ou sente o próprio coração, a gente sabe que tem um coração só. E ele convida a gente a esse aprofundamento, entender que a gente tem um coração, mas que ele não necessariamente está no centro, ele está mais à esquerda, né, olhando o corpo humano da forma como é, né, não o simbolismo em cima do coração, mas de a forma anatômica. A gente seria levado a uma ideia de lógica que é diferente da realidade. Então, ele faz essa comparação para dizer que, que esse é um problema do mundo que trabalha tudo em cima da lógica, né? Então, ele começa dizendo assim, né, logo no começo do capítulo, o problema real desse nosso mundo não é que ele seja um mundo irracional, nem mesmo que seja razoável. O tipo mais comum de problema é que ele é quase razoável, mas não tanto. Sua inexatidão está oculta, né? Então ele propõe que o cristianismo não deduz apenas as verdades lógicas, né? Tudo aquilo que está à nossa frente para enxergar, mas ele se torna ilógico quando ele entra em contato com algo ilógico também, né? Então ele erra exatamente onde as coisas dão errado. Então é mais ou menos isso. O cristianismo ele acompanha aquilo que é ilógico também, e ele muda de acordo com a circunstância. Muito legal, Adriano. Muito boa essa introdução. E você comentando sobre essa parte ilógica do cristianismo, aí, segundo ele, né? Eu achei muito interessante nessa leitura que ele propõe que quando o cristianismo, a fé cristã, se torna ilógica, o cristianismo, na verdade, ele está deduzindo uma verdade que de fato é ilógica, né? E que a lógica racionalista perfeita não pode acompanhar a realidade da vida, né? E a verdade, não a verdade das coisas, mas a verdade com V maiúsculo, porque ela é repleta de situações e nuances, né, que são ilógicas da racionalidade. Já a fé cristã surpreende por isso, né? Por encontrar respostas ilógicas ou se comportar ilogicamente diante de situações que se mostram como verdade, e aí não há outra maneira de lidar com essas situações, a não ser realmente da forma como o cristianismo propõe. E é muito interessante o que ele propõe, que no momento que você encontra algo estranho, né, na teologia cristã, na mensagem cristã, é porque, na verdade, encontramos na verdade, né, na verdade, de fato, nós encontramos na verdade com V maiúsculo, na realidade da existência, algo que é estranho à nossa percepção, né? E o que você tem a acrescentar sobre isso aí, meu querido? Nesse ponto, ele começa a revisitar, né, a ética da Elfolândia, né, que ele fala em capítulos anteriores, né, de que isso é a realidade em si, né, e o cristianismo, ele começa a elogiar o cristianismo nesse sentido, porque ele tem essa capacidade, né, de agregar tudo que é ilógico, né, que tá muito difícil, né, de ser compreendido por quem usa muito a razão, né, mas o cristianismo considera isso, toda essa verdade ilógica, e ele está preparado para lidar com essas situações, né? Então, esse é um ponto interessante, né? E ele tem, né, como propósito desse capítulo é mostrar, né, que a gente sempre sente que há algo estranho na teologia cristã, né? Geralmente a gente acha que tem algo estranho na verdade, né? Então é mais ou menos o objetivo desse capítulo, entender que essa questão ilógica, que traz essa estranheza, né, é também motivado
dentro da teologia cristã, né, que traz a nós essa capacidade de incluir esses pontos ilógicos aí no nosso dia a dia. Muito bom, cara. Acho que uma coisa que decorre disso daí, né, de pensar que há respostas teológicas, bíblicas, respostas cristãs para a vida, nós quase sempre encontramos elas na crença cristã como um todo, né? Na escritura, no magistério da igreja, na tradição cristã, nos dogmas, no credo. E aí ele começa a tratar disso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a manifestação de uma crença, de um credo, em ambientes diferentes, né? Por exemplo, numa comunidade ou para um público que vive em um ambiente mais simples, talvez mais bucólico, mais afastado, mais rural, se deparar às vezes com uma explicação cristã para a vida, não é tão impactante, né? Como aquele homem que vive numa metrópole, num contexto complexo de existência e de vida e de relações. E o cristianismo propõe da mesma forma, né? Eu vou usar aqui a expressão fé cristã, fazer até uma leitura mais moderna, né? Porque o cristianismo, talvez sendo falado pelo Chesterton ali em 1908, soava de uma maneira, né? Quando a gente fala cristianismo hoje, em 2021, a gente traz uma carga bem complicada desses últimos 110 anos aí, mais que isso. Então, pensando nisso, que no contexto complexo, a fé cristã também oferece respostas, e ela surpreende quando acerta, né? Ele fala algo sobre isso, que o homem da vida complexa, no contexto complexo da cidade, pode se surpreender ainda mais, não é isso? Com o que a fé cristã tem a dizer sobre a vida, né? Eu achei isso muito interessante. Sim, sim, e assim, ele fala assim no texto, né? Quando alguém crê em um credo, ele tem orgulho da complexidade dele, assim como os cientistas se orgulham da complexidade da ciência, né? Então, na verdade, aqui ele está começando a preparar o leitor para o capítulo, porque toda essa complexidade, né, que existe na teologia cristã, né, isso na vida em si, né, é difícil de explicar. Não existe uma resposta matadora, né, para falar sobre o cristianismo. Inclusive, a partir daqui, ele começa a explicar meio que a jornada dele para sua conversão, né? Então, ele só diz assim, olha, a vida moderna tenta se sobrepor ao cristianismo, né, mostrando a sua complexidade, né, e que por causa disso, né, essa vida moderna ela seria melhor, né, do que aquilo que é proposto pelo cristianismo. Mas ele falou que o cristianismo, de certa maneira, também apresenta a sua complexidade e que também é difícil de ser justificado com uma resposta única, né? Então, é aqui que ele começa a falar. E aí, na página 103 do livro aqui, ele reclama, né, que o fato de ser complexo, né, e de ter várias respostas, né, é praticamente impossível dar uma resposta esmagadora sobre o cristianismo, né, uma resposta que seja contundente. Isso faz parte da característica do cristianismo mesmo, justamente por conta dessa questão da lógica, incluindo a ilógica, né? Ele começa a contar, então, aí a sua jornada ao encontro do cristianismo, né? E por que ele se convence de que há algo muito especial no cristianismo em si. Cara, e aproveitando esse gancho, eu achei muito legal a parte que ele fala, né? Já falando, emendando aí, né? Nesse argumento de que quanto mais uma pessoa está convencida, né, da fé, do que ela acredita, mais difícil é para ela explicar, e ele fala disso, é praticamente impossível dar uma resposta esmagadora e fatal assim sobre o que é o cristianismo, né? Porque os críticos sempre vão perguntando e tal, e para quem está plenamente convencido, como a maioria de nós, você fica meio que, cara, mas é tão óbvio, né? Aí ele dá um exemplo muito legal
de que um homem que é perguntado por que você acha melhor, porque um homem, né, naquela época, ela fosse perguntado por que você prefere a civilização à barbárie, né, a selvageria. Provavelmente o cara ia ficar até espantado com a pergunta, né? Tipo, cara, como assim, né? Não é óbvio para você que é melhor, cara. Olha só, né? Esses carros, sei lá, o carvão queimando, a comida fresca e tal. Da mesma forma, hoje a gente pode fazer uma paráfrase, né? Perguntando por que você acredita que a Terra é redonda e não que ela é plana, né? Enfim, eu não tenho tantas evidências como a civilização diante da barbárie, né? Mas toda a nossa experiência de física e talvez de transporte aéreo, de ciência espacial, tudo que a gente pode pesquisar e ler, se instruir, muita gente estuda e trabalha baseado numa ciência que modela a Terra como já observada, né? Como geóide, né? Nem redonda, né? Nem esférica, é geóide. E isso é muito interessante, cara, porque nós nos pegamos nessas situações. Quantas vezes nós vamos defender, né, a nossa fé, ou falar de Cristo para alguém, a pessoa vem cética, agnóstica e tal. Mas por que não seria mentira? Tem tanta religião no mundo, tem tantos deuses, por que não Thor? Por que não Oxóssi? Por que não, sei lá, Tupã? Por que não, né? Sempre tem um Deus diferente e vocês vão achar que Jesus é Deus e tal. Por quê? E aí a gente tenta argumentar, mas hoje eu entendo, né, mais do que nunca é suficiente, cara. Primeiro que o convencimento é pela fé. E segundo, é que se torna muito complexa como é que se diz, a clareza do fato, né? Essa evidência para quem crê. E eu acho legal ele colocar isso aqui, porque ele vai discorrendo sobre isso, que talvez, aí no decorrer do capítulo a gente vai ver, o conflito e a dificuldade que os não cristãos ou os céticos encontram, né? De querer uma resposta que defina, e como eles não encontram uma, eles ficam jogando críticas ao cristianismo. Tá vendo? Mas olha isso, mas olha isso, mas olha isso. E para rebater essas falas, né, teria que ter uma resposta esmagadora, o que é impossível praticamente. Eu achei legal esse trecho, onde ele compara essa incapacidade do homem civilizado falar por que ele não prefere a barbárie, né? Que me parece meio óbvio, né? E essa é a preferência, né, das pessoas, né, fazer uma pergunta e ter uma resposta simples, né. Eu ia fazer justamente esse comentário que você fez, né, de que realmente a gente se encontra muitas vezes nessa situação. Dependendo da pessoa que está fazendo a pergunta, você sabe que aquela resposta simples, ela não vai ser suficiente, né? E principalmente se a pergunta é provocativa, né? Então ele se encontra nessa situação aqui, e por isso que o capítulo também é extenso, né? A gente está num desafio aqui de conseguir falar isso dentro do tempo que a gente tem, mas ele vai citando na sequência aqui vários exemplos, né, de como ele foi convencido, né, de que o cristianismo era realmente algo muito especial. Mas só para vocês terem uma noção, né, ele diz aqui no livro de que ele era um pagão até os 12 anos, o nível de consciência que ele tinha, na idade que ele tinha, com 12 anos, ele fala, eu era um pagão aos 12 anos. Que criança ou adolescente, né, pré-adolescente de 12 anos hoje tem essa noção, né, consegue dizer isso da maneira como ele diz aqui, escrito no livro, né? E ele fala, em um completo agnóstico aos 16. Então mudou um pouquinho a característica dele na adolescência. E ele fala, né, que nas leituras, né, científicas e céticas que ele fazia na época, né, passando pelas palestras ateístas, ele se deparou com um pensamento que foi o mesmo pensamento do rei Agripa, né, quando ele ouvia de Paulo as histórias relacionadas à pregação do evangelho naquela época, né. Paulo estava justificando o trabalho que ele fazia, né, e para Festo, né, para o rei Agripa, e o rei sabia daquilo, né, ele tinha conhecimento da escritura, ele sabia, né, o que Paulo estava fazendo, né, tudo que estava acontecendo ali, e em determinado momento o rei responde, né, ao rei Agripa, falando, um pouco mais e você vai fazer de mim um cristão, né, porque você está confirmando para mim tudo que eu já sei, né, e se você está falando que você está fazendo isso em nome de Cristo,
né? Então você está fazendo de mim um cristão, porque eu sei exatamente o que está acontecendo, tudo aquilo que foi profetizado, né? Tudo que aconteceu, enfim. E eles até, o rei, inclusive, ele entende que Paulo deveria ser livre naquele momento, né? Só que como ele já tinha marcado uma audiência com César, então ele não é liberado. Mas o fato é que foi foi falado de forma tão clara para ele naquele momento que ele falou, daqui a pouco eu viro cristão junto com você, porque tudo que você está falando faz muito sentido para mim. E é exatamente esse sentimento que o Chesterton tem no momento em que ele faz essas leituras enfim, dos céticos, né, dos cientistas, naquela época. Ele fala até que tinha muito livro de apologética cristã, que ele só foi ler isso muito depois e ele lia muito pouco isso, né? O que ele realmente gastou tempo lendo eram essas leituras científicas e de palestras ateístas, né? Ele cita até nome de vários escritores e tudo mais. Mas o fato engraçado é que é paradoxal mesmo. Embora ele esteja em contato com esse tipo de literatura, isso realmente o aproximou do cristianismo, porque ele via muita crítica ao cristianismo, mas muita inconsistência, né? Muitos exemplos paradoxais, né, sobre o cristianismo e de como isso o aproximou do evangelho. E Adriano, observando esses paradoxos aí, né, que você acabou de citar, que ele conta que os ateístas, agnósticos e materialistas do tempo dele consideravam, né, paradoxos, com a leitura do capítulo fica claro, eu recomendo aí quem começou a ler terminar, fica claro que, na verdade, o Chesterton é que faz o exercício de pontuar corretamente o que seriam esses paradoxos, né? A gente vai ver, né, chegando, com certeza a gente vai chegar no final aqui, porque o que os seus adversários, e alguns momentos eles chamam de professores, né? Seus professores agnósticos, seus professores racionalistas, naturalistas pregavam, como você bem disse, né, o fizeram se aproximar ainda mais da ortodoxia, e aí ele cita alguns, cara, que eu até gostaria de falar rapidamente. Ele cita, por exemplo, fala aí que você sabe bem desses caras. Pior que, cara, vou ser sincero, eu só conhecia um desses nomes, né? Que era o Thomas Huxley, que ele era um biólogo, filósofo, e ele era defensor ferrenho do evolucionismo de Darwin, né? Até porque nessa época ele era tudo que eles tinham. Hoje não é muito raro as pessoas questionarem Darwin, né? E a sua teoria, ficarem com uma parte, abrir mão de outra, até na academia. Mas nessa época era a novidade das novidades, né? E é legal que ele fala que esse Charles Bradlaugh, sei lá, como eu falei, o Thomas Huxley, né, que é o famoso Bulldog de Darwin, e um tal de Herbert Spencer, que era um teórico que aplicou a teoria do evolucionismo dentro da sociedade, né, na leitura antropológica, que as sociedades primitivas elas iriam naturalmente evoluindo e avançando para civilização mais sofisticadas, né? E ele disse que esses caras eram tão semeadores da dúvida que eles conseguiram lançar dúvida sobre a dúvida que ele tinha. Então, a dúvida que ele tinha sobre o cristianismo, ele colocou ela em dúvida ao ouvir esses camaradas, né? O que me faz pensar que as próprias afirmações, né, e colocações desses estudiosos aí, né? Um deles, inclusive, era considerado um dos maiores ateístas do tempo dele, e era um ativista também, era esse Charles Bradlaugh, se eu não me engano é esse o nome dele, muito ferrenho mesmo, e um trecho muito bacana que ele coloca que assim, o próprio racionalista me fez perguntar se a razão tinha alguma utilidade. E aí, quando ele diz assim, quando eu terminei de estudar o Herbert Spencer, né, que é o cara que fala do evolucionismo social, ele chegou e ia tão longe que ele duvidou pela primeira vez na vida se a evolução tinha sentido mesmo, se tinha até acontecido, porque ela acabou sendo enfraquecida pelo argumento de alguém que defendia, né? E outra coisa que ele fala aqui, bem bacana, é que todos os lados atacavam o cristianismo, né? E ele usa
as demonstrações dos racionalistas que não concordavam entre si sobre o que criticar no cristianismo. Uns diziam que era muito orientalizado, aí o outro dizia que era muito ocidentalizado, né? E outro dizia que era muito o cristianismo era muito, sei lá, pessimista, outro dizia que era muito otimista. E isso ainda não é um paradoxo. Ele está encontrando na fala desses teóricos e desses combatentes da fé cristã contradições, e que a gente vai poder ler e vai encontrar, que são mais contradições humanas do que da própria fé em si, né? E esse ponto me chamou muita atenção, especialmente quando ele coloca isso, que todos esses especialistas e esses caras, eles falavam tanto do cristianismo de uma forma tão bizarra, com extremos tão opostos, às vezes, falou, cara, o cristianismo me parece ser extraordinário, né? Ou extraordinariamente mal e bizarro, louco, ou algo realmente incompreensível, né? Ele fala assim, aqui, ao ler e reler todos os relatos não cristãos ou anticristãos da fé, uma impressão lenta e terrível cresceu. A impressão de que o cristianismo devia ser algo muitíssimo extraordinário, né? Então, se a gente faz uma leitura atenta, enfim, é um cara que estudava muito, lia muito, essa questão, ele ainda estava livre dessa questão do viés, né, que está muito em voga hoje em dia, né? A gente está numa geração que busca informação que está muito pronta, já está pré-formatada, né? Então, enfim, situações até de científicas, né, que a gente comenta, até desses caras de quem ele lia, muito de ciência que a gente tem hoje, pronto, questões que na época dele nem existiam, né, uma centena de anos atrás, a gente está realmente numa fase de que essas informações já estão muito prontas, né? A gente não consegue mais imaginar, por exemplo, discussões embora isso ainda venha mais num âmbito político, mas falar sobre terra plana e terra à esfera, que é a Terra, enfim, discussões desse tipo, a gente já não tem mais, né? Então, entre outras coisas, né, que para a gente já parecem muito sedimentadas, né? Mas o fato é que ainda se falava muito contra a religião, principalmente no âmbito científico, né? E essa insistência, né, desses caras em falar contra o cristianismo, principalmente, o deixou muito intrigado, e ele foi percebendo nessas contradições. E aí tem alguns exemplos, né? Primeiro exemplo assim que ele cita de que o cristianismo ele é desumano e sombrio, né? É um ponto que era falado por esses caras que ele lia. Então ele cita alguns textos aqui, né? Por meio de lágrimas e de desmontos, o cristianismo impede que as pessoas busquem alegria e liberdade no seio da natureza. Então, isso fala muito, né, do tipo de opressão que acontecia na igreja na época e que impedia as pessoas, né, de buscar alegria, liberdade, viver uma vida longe, né, do ritualismo que acontecia dentro da igreja, né, e de viver a natureza, de ter a contemplação, né? Então, falava muito sobre isso. Mas, por um outro lado, ele via assim, né? Mas um outro grande agnóstico objetou que o otimismo cristão escondia de nós o fato de que a natureza era feia e que era impossível ser livre, né? Então, ao mesmo tempo que a religião oprimia o homem, ela também oferecia um lugar de liberdade, um lugar de tranquilidade, né, refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, né, esse tipo de coisa que é oferecido pelo cristianismo. E aí, nessa hora, os agnósticos, né, eles
demonstravam de que a natureza era feia e de que era impossível ser livre, enfim, o cara que era pessimista, né? Então ele mostra o lado otimista, mostrando um cristianismo pessimista e o inverso também. Então, assim, o próprio homem que denuncia o cristianismo de ser pessimista, ele mesmo era um pessimista, né? Então, ele vai percebendo essas contradições. Um outro exemplo é sobre resistência e luta, que também, em algum momento, isso ou por algumas ideologias, enfim, isso é visto como uma virtude, né? Em outros casos, não. Né? E ele percebe essa diferença nas críticas feitas ao cristianismo, né? Então, por exemplo, sobre resistência e luta, ele diz assim: o paradoxo do evangelho sobre dar a outra face, o fato de que os padres nunca lutaram, uma centena de coisas tornava plausível a acusação de que o cristianismo era uma tentativa de fazer o homem parecido como uma ovelha, né? Ou seja, avesso à violência, né, muito pacífico e tudo mais. Mas essas mesmas pessoas que censuraram o cristianismo por causa da mansidão e da não resistência dos mosteiros foram as mesmas pessoas que censuraram esse mesmo cristianismo também pela violência das cruzadas, né? Então, ora o cristianismo era criticado pelo excesso de mansidão, ora ele era criticado pelo excesso de violência e pelas mesmas pessoas, né? Então, esse é um outro exemplo. E tem um terceiro exemplo que é o mais estranho de todos, né? Que é uma objeção real à religião cristã. Isso ele percebe em várias leituras dele. Ele diz que o cristianismo é algo confinado em um tipo de pessoa. Começou na Palestina e praticamente parou na Europa. Hoje a gente já tem uma realidade bem diferente disso, mas na época dele o cristianismo era algo bastante difundido na Europa e não muito mais do que isso. Né? Talvez na Europa colonizada, né? Em outros continentes, mas assim, a base europeia, o cristianismo se expandiu por causa da Europa. Mas essas mesmas pessoas que colocavam o cristianismo dentro de uma caixinha, né, para um tipo específico de pessoa, né, elas diziam que a humanidade era uma igreja de Platão, de Emerson, né, ou seja, que compartilhavam o mesmo senso comum ético, né, que é uma visão platônica, né, de que existiam regras fundamentais e de que todos os povos compartilham esse mesmo senso comum. Então, assim, essas mesmas pessoas que diziam isso, né, que existiam essas regras universais, elas também eram as que diziam que a moralidade havia mudado completamente, que aquilo que era certo em uma determinada época era errado em outra. Então, o senso comum já não vale, ou ele é temporal. Então, enfim, essas pessoas acabavam entrando em contradição. Então, ele vai encontrando essas contradições e vai entender, poxa, por que esse pessoal critica tanto o cristianismo? Por que ele criticam tanto o cristianismo? E aí ele se vê, né, naquela situação, pô, daqui a pouco eu vou virar cristão, porque os caras estão tendo tanto e se contradizendo tanto que, pô, tem algo muito especial nisso. Muito legal, Adriano. Você trouxe um resumo aí fantástico aí dessas contradições que ele observava na fala dos seus mestres, que ele considerava na época professores dele, né? E alguns eram críticos do cristianismo e que ele ouvia. E, assim, rapidamente, fazendo um parêntese aqui, cara, essa objeção, ela é tão forte, esse último exemplo que você deu, né, que a religião cristã, ela se prega como a única, né, há um ponto que a própria Igreja Católica define que não há salvação fora da igreja, né, então os protestantes estão danados, mas não se atendo a essas pequenas divergências aí de doutrina. Hoje, cara, esse tema ainda é tão sensível e ele é tão retomado como argumento, né, pelos críticos da fé cristã, pelos não cristãos e até pelos anticristãos, que para achar um meio termo, nós cristãos, sejamos
de tradição católica, ortodoxa, protestante, evangelicalista, seja o que for, somos convidados o tempo todo a negociar ao ponto de falar, não, cara, o cristianismo é uma manifestação de algo maior, né? A gente está quase neopagão, sendo convidados a nos tornar neopagãos, assim, sem querer assumir todos os desdobramentos de ser um neopagão, né? Porque se a gente acredita que Deus é tudo, está em tudo e de fato se revela de todas as formas a todos os homens, não tem a mínima necessidade de se anunciar um evangelho tão exclusivista como é o proposto por Cristo, né, cara? Isso dói, assim, porque nós temos mentes modernas, beirando já a pós-modernidade, aí, mentes quase líquidas aí se desfazendo das convicções, e é difícil resistir, cara. Então, assim, eu quero fazer esse apontamento porque trazendo para o nosso contexto, ainda é muito difícil lidar com esse questionamento, que nós seríamos exclusivistas, né? Que a salvação está em Cristo, está na fé cristã apenas, ou que é apenas Cristo a única manifestação de Deus na existência de toda a história da humanidade. Porém, ao mesmo tempo que a gente se vê convidado, né, pelo mundo moderno, pela filosofia moderna, a relativizar um pouco mais e a se tornar, né, neopagãos aí, ver Deus aí nas estrelas e nos outros aspectos da vida mundana e material, também existe essa mesma leitura do tempo do Chesterton, né, que era de uma fraternidade universal, dessa fantasia. Eu considero isso uma grande ilusão, cara, e na verdade é um teatro de bonecos, né, porque você usa esse argumento para você unir as pessoas de acordo com o interesse que você tem, né? Então, se você é uma figura de autoridade política, econômica, militar, ideológica, você joga essa carta na mesa de que, né, todos nós devemos respeitar as diferenças, né? A grande fé e a grande religião é a ética e a moral, e nós devemos buscar relações justas, instituições boas para uma vida boa e plena para todos os homens e tal. Porém, quando algum ser humano pensa muito diferente do dono da palavra, né, seja o dono da palavra um poder militar, um poder ideológico, um poder religioso, um poder filosófico, um poder econômico, aí já não existe mais fraternidade. E é legal que ele fala exatamente isso no capítulo, né? Que se ele chegasse para um desses professores e falava, olha, é legal que os homens tenham um altar, né? Aí ele diz, não, mas os professores falariam, não, mas não precisa, nós temos todos a mesma fé, né? Mas se ele falasse de alguma forma bem discreta de que precisava de um ritual ou de uma prática meio mística, ele ia ser taxado como primitivo e tosco, né? Como se diz, como um fanático selvagem, acreditando em mitos e lendas, cara. E isso mostra como é vazia, como é realmente um teatro de bonecos, essa ideia de que nós somos uma grande fraternidade universal, porque nós não somos, né, cara? E o cientificismo, eu tenho dificuldade dessa palavra, não deixaria jamais isso acontecer, como o excesso de ideologização, né, do nosso tempo, não deixaria que todas as pessoas pensassem no que quisessem, ou vivessem numa ética própria. Cara, é muito difícil aceitar as palavras, entendeu? Por aceitar, né? Cientificismo. Obrigado, Rodrigo. E assim, eu demorei nesse trecho, porque eu acho que dá uma boa valorizada, e eu quis fazer esse paralelo, que fica uma lição para a gente. Esse era um desafio para o Chesterton, e 115 anos aí depois, né? Eu acho que a gente não melhorou muito, eu acho que a gente até retrocedeu um pouco ao diluir as nossas convicções e essa estranheza, essa parte ilógica do cristianismo, para ela poder fazer sentido no mundo racional, né? E nessa grande religião fraternal, que eu desconfio que seja um teatro, sabe? Eu não tenho certeza ainda, mas enfim. Eu acho que a gente pode avançar, né, Adriano? Porque com todos esses argumentos ele mostra que o caminho que ele estava seguindo era o da conversão, né? O de provar para ver, rapaz, eu vou chupar essa laranja do cristianismo para ver se é doce ou se é azeda. Mais lá para o final do capítulo, vou até ter uma aqui que me fez lembrar, né? Ele cita as diferenças sadias, por exemplo, que existem entre as nações, né? E aí ele é muito específico nas nações europeias, né? E hoje a gente vive algo que não existia na época dele, que é a União Europeia, né? Então, ele fala assim, né, que a Europa ela se dividiu, né? Sob o cristianismo, a Europa se dividiu em nações individuais, né? Aí ele fala assim, o Império Pagão Romano teria dito assim, vocês todos serão cidadãos romanos,
se comportarão de acordo com o X, né, criaria algumas regras para todo mundo, né, enquanto que a Europa cristã, né, como ele diz aqui, como ele defende aqui, né, ele diz assim, ó, que o alemão permaneça lento e reverente, que o francês seja veloz e experimental com segurança. Né, traremos um equilíbrio a esses excessos. Né, o absurdo chamado Alemanha corrigirá a insanidade chamada França. Então, é assim que ele defende essas diferenças, né, e de que o cristianismo trabalha bem com essas diferenças, ele não tem essa ideia de união como sendo, né, a resposta para tudo, ou a maneira lógica que, por exemplo, alguém que enxerga isso de forma científica acha que vai resolver os problemas, né, criando regras e maneiras de viver para todo mundo. Né? Então, eu achei interessante quando ele fala sobre a Europa e a ênfase que ele dá nas diferenças, né, de como o cristianismo trabalha isso de uma forma bem mais leve. Mas, assim, voltando até o ponto, né, o ponto de inflexão aqui é quando ele tem uma descoberta em relação àquilo tudo que ele estava lendo, né, dos seus mestres, né, de todo mundo que ele lia, tem uma hora que que isso fica muito alarmante para ele, quando ele percebe, né, de que tudo aquilo que é criticado no cristianismo era, na verdade, um autoelogio daqueles caras, né. Então, tudo aquilo que eles criticavam no cristianismo, na verdade, é exatamente aquilo que eles estavam fazendo. Então, eles criticavam o cristianismo num ponto que, para eles, era um elogio. Então, quando ele percebe isso, né, quando ele fala, por exemplo, que o cristianismo era este ser, era a luz, né, para um determinado povo, que tinha deixado outros povos, né, para morrer no escuro, falando especificamente dos cristãos, eles também eles se orgulhavam também do fato da ciência ser o progresso, né, foram também a descoberta de um determinado povo e de que todos os outros povos haviam morrido no escuro porque não tinham a ciência para salvá-los, né. Então, eles criticavam o cristianismo e isso servia como um autoelogio. E aí, nesse momento, isso ficou bastante alarmante para ele, e aí é nesse momento que ele tem essa mudança de olhar, né? E aí ele vai citando, assim, outros paradoxos, né, de críticas que são feitas ao cristianismo, e aí é que eu estou acelerando bem o conteúdo, mas que são assuntos que a gente conhece bem, que tem a ver com o nosso dia a dia, né? Então ele fala, por exemplo, das mulheres, né? Apenas mulheres frequentam igrejas, essa era uma crítica que era feita às igrejas, e ao mesmo tempo a igreja também, né, o cristianismo era criticado pelo desprezo ao intelecto da mulher. Então, ao mesmo tempo que era somente frequentado por mulheres, o cristianismo também desprezava o intelecto da mulher, né? Hábitos, por exemplo, de privação e pobreza, que também eram uma crítica que faziam ao cristianismo. Muitas vezes ele também via o cristianismo sendo criticado por pompa, ritualismo, veste de ouro dos seus clérigos, né? Então, enfim, ele via crítica de toda sorte, né? Restrição à sexualidade, que é algo que está bem arraigado, né, na questão religiosa, e às vezes ele percebe que tinha pouca restrição para isso, né? A igreja, por exemplo, era a favor da família, falava para que as famílias crescessem e tudo mais. Que mais? Tinha críticas relacionadas à desunião, porque um pensa uma coisa e o outro pensa outra, né? Tem guerra de teologias aí no mundo cristão e tudo mais, mas às vezes o cristianismo também era criticado pelo excesso de união que ele tinha, né? E aí as pessoas falavam que a diferença de opinião é que impede o mundo de ser jogado aos cães. Então, ele vai falando uma série, né, de paradoxos, né, uma série de contradições em cima das críticas
ao cristianismo, e isso realmente fica muito alarmante. Assim, toda hora que ele vai procurar alguma coisa com esses caras, ele percebe que tem muita crítica e pouco padrão, né, e muita contradição. Cara, e aproveitando que você entrou nesses exemplos todos que ele traz, e acho que já vai culminar num ponto que também é principal, quando ele tem essa sacada de que talvez a aparência do cristianismo, para a maioria dos homens, é equilibrada demais, né? E a verdadeira enfermidade reside naqueles que estão observando, né? Que conseguem achar tantas contradições assim, né? Os mesmos que tratam, como você falou, né, a mulher com desprezo, reclamam porque a igreja está cheia de mulheres, né? Ou então que eles criticam essa pobreza que é estimulada, essa humildade, talvez a privação pelos monges, os mosteiros, mas também o Papa e a igreja com bastante ouro e vestes sofisticadas, mas algo que eu achei muito bacana foi ele apontar, ele cita um nome aqui de um cara, eu não achei depois, mas enfim, um deles é o Malthus, né, que é o autor do malthusianismo, que é a teoria na qual a natalidade, né, a taxa de natalidade, o controle populacional deve ser estimulado, deve ser feito, porque a tendência é que mais cedo ou mais tarde a proporção de produção de alimento diminua, a proporção de nascimentos aumente, aí o mundo fique superpovoado, e aí você entra numa crise que vai levar à miséria, aos vícios e à destruição da sociedade e tal. E o Malthus era considerado um pessimista nesse caso, e aí até ele é colocado aqui em questão pelo Chesterton, eu acho muito legal, porque o Malthus critica também o cristianismo nesse sentido, da fecundidade, da família, do ter filhos e tal, deliberadamente, sem pensar no racional e científico, né, da povoação do planeta, mas aí ele fala algo que me fez pensar bastante. Ele descobri também que não era o cristianismo que era pouco humano, né, mas descobri que faltava humanidade no Malthus, né, na verdade. E isso é bem interessante, ele começa a ver que esses opositores da fé que se mostravam desequilibrados. Não a fé é um desequilíbrio, né? E que a enfermidade está no homem, estava no homem e está no homem, e que tenta encontrar, né, nessa proposta radical de equilíbrio, e depois ele faz umas falas muito legais de equilíbrio, falando que esse foi o grande esforço do cristianismo ao longo dos séculos, né, de manter o equilíbrio, de não cair numa heresia aqui, nem outra ali, de ser bem cuidadoso com tudo, para não causar rupturas, né? E isso me chamou muita atenção, quando ele aponta que me veio à tona a ideia de que o mal, a enfermidade, está nas figuras, né, no homem, no ser humano que olha para o cristianismo, para a fé cristã, como a partir do seu olhar enfermo. Né? Achei isso muito legal, cara. E aí eu acho que ele começa a propor algo que vai para além do equilíbrio, que essas forças paradoxais, eu queria que você, acho que você já vai partir para isso, né? Não apenas se equilibram, mas elas estão até em constante oposição, né, cara? É um confronto constante, não é isso, cara, que ele fala? Isso, ele diz assim que... Peraí, que eu perdi o ponto aqui. Na verdade, ele fala assim, que o cristianismo, ele não acredita que o cristianismo seja, assim, sensato, equilibrado, que mantenha as coisas certinhas, né, que é avesso ao conflito, muito pelo contrário, né, o que é desse jeito, que é bem centrado, medido e controlado, é o paganismo, né, ele busca a virtude do equilíbrio, ele cita até Aristóteles, né, como uma fonte dessa visão equilibrada, né, mas ele fala que o cristianismo não tem nada a ver com isso, né. Na realidade, ele diz que o cristianismo ele está muito mais para o conflito, né, a colisão de duas paixões aparentemente opostas, né. E aí é onde ele chega no... Aqui a gente está no clímax do capítulo, né? Porque ele fala sobre a coragem, né? Como um desses pontos que traz o paradoxo, a modéstia, né? Que é o equilíbrio entre o mero orgulho e a prostração,
e até a caridade, né? Então, assim, vou falar um pouquinho sobre um desses, primeiro sobre a coragem, né? E aí ele diz assim, né? A coragem, o que é a coragem? É um forte desejo de viver tomando a forma de uma prontidão para morrer, né? E aí aqui ele até cita o texto de Lucas 9, Lucas capítulo 9, versículo 24, né? O que perder a sua vida, a salvará. E o exemplo que ele monta aqui é de que um soldado ele deve buscar a vida em um espírito de furiosa indiferença a ela. Então, se ele quer viver realmente, ele tem que se livrar, assim, ele tem que estar disposto a morrer. Então, se ele quer viver de fato, ele tem que estar disposto a morrer. Ele deve desejar a vida como água e ainda beber a morte como vinho. Interessante esse ponto. Então, é esse paradoxo. Assim, você só vai alcançar a vida se você estiver disposto a morrer. E eu lembro até um pouco de você, em algumas pregações que a gente ouve lá na igreja, assim, eu já ouvi você falando isso. E isso tem muito a ver, né, com a nossa disponibilidade até no reino de Deus. A gente tem que estar disposto mesmo a dar a nossa vida, e é nessa hora que a gente encontra a vida de fato. A realidade que a gente tanto busca, né, ela está justamente nessa disponibilidade, nessa coragem. E aí, nesse ponto, eu realmente concordo bastante com o Chesterton, assim, que a gente tem que ter essa disponibilidade. E muito do que faz a gente segurar o nosso ímpeto, né, em relação ao reino de Deus mesmo, em praticar o amor, talvez a gente realmente não queira viver, né, porque a gente está com medo de morrer. Cara, esse trecho, vou ser sincero, mexeu muito comigo. E eu fiquei pensando, né, até que ponto eu tenho coragem de viver a fé, né, a fé em Cristo. Porque essa coragem que ele descreve aqui é a coragem como virtude cristã, né, não aquela coragem meio orgulhosa e vaidosa que a gente vê no nosso tempo de peitar a polícia do tiro ali, a coragem enlouquecida, né? Ensandecida, mas a coragem bíblica, que é citada várias vezes, né? Que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Aí fui vendo o texto que Jesus também ele diz, né? E ele repete esse texto que perder sua vida a salvará, e o que quiser salvar sua vida a perderá. Cara, até que ponto, né, a gente entende o evangelho como esse desafio à coragem. E aí tem várias teorias sobre coragem, sabe? Pessoas que falam, mas a coragem é a capacidade de controlar o medo. Cara, é tanta ideia, né? Mas no fundo, se a gente não fizer uma escolha, cara, qual é o conceito bíblico, né? E não só o conceito, mas o que é a coragem dentro da vida de Cristo. É ele que é a pessoa que me ensina sobre coragem, sabe? E aí, assim, esse trecho me fez pensar. É ele que me ensina o que é equilíbrio. Eu, como um curioso, né, sobre as ciências sociais e sobre religiões, eu sempre escuto definições variadas, cara, sobre a pessoa equilibrada, né, o equilíbrio. Sempre o caminho do meio é o melhor caminho. Cara, será? Se Jesus tivesse trilhado o caminho do meio, né, o que teria sido? Será que ele trilhou o caminho do meio? Ele foi radical em alguns assuntos, cara. Foi radical a ponto de derrubar mesas de ambulante, né, na porta do templo, radical a ponto de chicotear os caras com açoites, cara. Isso para mim não é ser equilibrado, entendeu? Você tá claramente disposto a vivenciar o conflito que é a vida. Ele falou assim, eu não vim para que tenham paz, eu vim para colocar o pai contra a mãe contra a nora, e a sogra contra a nora. Cara, é pesado esse texto, e a gente, claro, que não vai usar dele como um motivo para guerras, né, e dissensões, mas é no sentido, cara, que a sua convicção por Cristo, a sua postura por Cristo, e por amar, por defender o sofredor, o pobre, o oprimido, por defender a justiça, a santidade. Cara, hoje em dia, eu estava pensando nisso, né? A palavra santidade, santificação viraram palavrões, assim, né? Você não pode falar mais, assim, perto de algumas pessoas e tal, até mesmo de cristãos, cara, que parece, não, pô, lá vem você com esse papo, isso aí, meu amigo, é fanatismo, né? E, cara, então, como é que a gente vai ver a Deus? Se a palavra diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E aí a gente vê como a nossa mente está corrompida em busca de um equilíbrio falso, entendeu? Um equilíbrio de, não, esse negócio de santarrão para cá, não vem não, cara, tem que ter equilíbrio nas coisas, né? Você tem que ser justo, mas não pode ser bobo, não. Você tem que ser, como se fala, dedicado, mas não pode ser feito de escravo.
E aí a gente vê que é muito mais fácil seguir esse caminho desse equilíbrio aí, né? Sempre tentando não ficar nem de um lado nem de outro, sabe? Sempre no meio, literalmente, do que o equilíbrio que eu acho que o cristianismo propõe, que é dos dois lados. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali, entendeu? Na mesma hora que eu estou ajudando o pobre, o oprimido, o necessitado e socorrendo ele na fome, eu já estou do outro lado ali, exortando ele a sair da vida de autocomiseração e de entrega ao vício, ao pecado, e ao mesmo tempo que eu critico não, mas que eu exorto, eu já vou para o outro lado e caminho com ele, entendeu? Eu dou as mãos ao sofredor e caminho com ele e vivo junto com ele, né? Então, assim, me fez pensar nisso, que numa vida segundo as escrituras, né, essas questões não estão mais tão buscando equilíbrio, né, elas estão em conflito constante. A nossa vida aqui de ter paixão pelo reino, paixão e amor pelas vidas, também conflita com a nossa postura de cuidado e de zelo de exortar as pessoas, né? Então, a mesma fé que me faz ter paixão em trabalhar, em produzir, em ser inventivo, é a mesma fé que me põe do outro lado para me lembrar do meu descanso, do meu ócio, de parar e de não acumular riquezas, de não ser só isso, entendeu? E para mim isso vai além do equilíbrio moderno, né? Dos conceitos de equilíbrio que a gente entende. É como se você fosse ambíguo ao mesmo tempo, né? Então, esse trecho falou muito comigo, cara. Achei muito legal, sei que ainda tem muita coisa aí, mas não sei se você já chegou a falar da humildade, da caridade, que ele frisa, né, esses dois pontos aí. São os próximos. Então, beleza, tá com você. Ele fala da modéstia, né? Na minha tradução aqui tá com uma modéstia, né? Mas, assim, o cristianismo, ele faz essa separação. É o tal do conflito que ele falou, né? Essa colisão de duas paixões. Então, o paradoxo da modéstia, né? Ele separa essas duas ideias, né? Que é a do orgulho e da mera prostração. Né? Então, ele separa isso e depois exagera essas coisas, né? Por um lado, o homem deveria ser mais arrogante do que jamais fora antes, né? De outro lado, ele deveria ser mais humilde do que jamais fora antes. Aí ele diz assim, né? Por eu ser homem, homem criação, né? Eu sou a principal das criaturas, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, assim, é o extremo do orgulho, né? Mas por eu ser homem, aí no caso, o ser humano, eu sou o principal dos pecadores. Então, o discurso deixa de ser um discurso pessimista, né? E coloca a humildade no lugar correto. Então, ele mostra isso, fala assim, ó, você é imagem e semelhança, né? Eu sou a criação, eu sou a principal criatura, né? Mas ao mesmo tempo, né, eu sou o principal dos pecadores. Então, essa noção, esse conflito disso traz a real noção e não tem essa visão de equilíbrio e de justificativa, né, que é algo muito, muito comum, né, na nossa sociedade hoje, inclusive. Então, ele dá ênfase nesses pontos em relação à modéstia. E em relação à caridade, ele fala assim, a caridade significa uma de duas coisas: perdoar atos imperdoáveis ou amar pessoas que não são amáveis. Então, assim, um pagão sensato diria que há pessoas que se poderia perdoar e algumas que não se poderia. Né? Ele para por aí. Né? É simples. Então, tem essas pessoas aqui que eu posso perdoar, mas aquelas ali são imperdoáveis. Né? Qualquer relação ou coincidência, semelhança com cancelamento, esse tipo de coisa que a gente tem visto hoje, né? Não é mera coincidência, não. Tá? Mas, assim, o cristão, ao contrário disso, né? Ele diz que ao criminoso a gente deve perdoar até 70 vezes 7, citando a Bíblia mais uma vez. Mas nem todo crime deve ser perdoado. Então a gente deve estar mais irado com o roubo do que antes. E ainda assim ser muito mais gentil com os ladrões do que antes. Né? Então há lugar para ira, porque a gente não deve se contentar com o pecado, né?
mas também há lugar para o amor, né? Eles devem correr soltos. Então a gente deve amar o pecador, a gente deve ser gentil, enfim, a gente deve lidar com sabedoria, né? A gente deve, como ele fez no início, né, exercer esse convite ao aprofundamento das relações, né, a entender, né, a esses conflitos, não fugir desses conflitos, né, mas trabalhar dessa maneira conflituosa e deixar com que o amor e a ira corram soltos, né, e trabalhar de forma, como eu posso dizer, deixar que essas coisas fluam sem medo, né, sem medo do conflito. Acho que esse é o ponto dele aqui, né. Massa, cara. Eu acho que a gente está chegando no final, mas indo bem. Obrigado por sua capacidade de sintetizar tão bem, cara. Eu queria só fazer essa última fala para você concluir, Adriano, que no meu livro é 128, mas eu acho que na sua é 121. Ele fala uma coisa que, para mim, resume bastante essa coisa do paradoxo, que aquela fala dos profetas do leão que se deita com o cordeiro, né, que é de Isaías, que muitas vezes a gente tende a levar para um lado mais soft da coisa, né? Como se o leão fosse, por natureza, o pior. Como se ser leão fosse ruim. Então o leão deita com o cordeiro para virar um cordeiro. E não o contrário, o cordeiro para virar um leão. Ou os dois continuarem sendo o que são. E talvez essa é a grande crise do cristianismo moderno, né? A gente não conseguir aceitar as coisas como são e os limites impostos pela realidade natural e espiritual da criação, né? Eu não acredito, cara, que nós sejamos capazes de tornar fluidos todos os limites criados, sabe? A gente tem conseguido fazer alguns aí funcionar, a gente consegue criar tem gente que cria até onça dentro de casa, mas eu acho que isso é o topo dos limites humanos, a gente consegue conviver com pessoas muito diferentes, mas não extremamente diferentes, né? Capaz de você criar um lince ou uma jaguatirica em casa do que conviver com uma pessoa muito diferente. E só o Espírito Santo faz isso. E aí ele cita, né, que o grande problema é esse: pode o leão deitar-se com o cordeiro e ainda reter a sua ferocidade, né? E ele julga esse um problema que a igreja enfrentou e venceu, né? E eu achei muito bacana porque ele volta no início do capítulo e fala: não é isso. A vida apresenta essas irregularidades, entendeu? Essas coisas ilógicas, essas esquisitices. E é aí que a fé cristã encontra, encontra não, mas ela manifesta respostas, entendeu? Ela apresenta uma verdade. E eu acho que isso resume muito bem, né? Que dentro da nossa vida cristã nós temos que manter em nós o leão e temos que manter em nós o cordeiro, né? Nenhum assimila o comportamento do outro. As coisas naturais nos ensinam sobre as sobrenaturais. Jesus disse isso. Então, a própria natureza, por mais que o leão, lá na profecia de Isaías, no milênio, seja ele literal ou simbólico, o leão paste com o cordeiro, nenhum dos dois abre mão da sua natureza, até porque nós temos a simbologia do leão sendo usada para definir a Cristo, né? Como o leão da tribo de Judá, e é o mesmo cordeiro que morreu pelos pecados do mundo. Ele não é um leão que virou cordeiro, nem um cordeiro que virou leão, ele é as duas coisas, cara. Então isso para mim foi muito impactante e me ajuda a pensar, né? Como é difícil nesses dias manter-se com essa visão dicotômica, paradoxal às vezes, mas que é funcional dentro da lógica ou da falta de lógica da fé cristã. Esse texto de Isaías completo, ele é cheio de visões diferentes sobre a mesma coisa, né? Então, ele fala assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, né? Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, né? Então, o texto bíblico também, né, carrega todas essas diferenças e de atitude diante de cada situação, né? Então, não é muito equilibrado também. É um texto que mostra as várias nuances mesmo, né, em relação à atuação do Espírito do Senhor, né?
e aí a gente já está com o nosso tempo avançado aqui, eu queria só dar ênfase em um último exemplo que ele usa, né, que é, por exemplo, a diferença entre um pilar de mármore exatamente calculado e firme, né, ou uma pedra grande, né, com toda a sua forma peculiar, né, e que se equilibra de modo exato no local onde ela está há 1000 anos. Então, se a gente comparar, né, um pilar de mármore exatamente ali, desenhado, controlado, medido, para sustentar aquilo que ele foi feito para fazer, né, que é sustentar uma edificação, ou a gente olha para a pedra e se maravilha, né, com o equilíbrio dela, mesmo com todas as nuances que ela tem, né? E aí depois, nesse mesmo momento, ele já faz um elogio à arquitetura das igrejas góticas, né? Que, para quem teve a oportunidade de ver essas igrejas na Europa, realmente você olha para aqueles pilares e você não entende como é que ele está segurando aquela edificação, porque são desenhos, assim, fantásticos, né? Mas eles têm uma razão de ser, existe todo um cálculo matemático para aquilo, mas, assim, a maneira como aquilo foi feito, desenhado, e a ideia é justamente essa, né, de trazer mesmo para a edificação de um templo, né, católico, no caso, toda essa beleza dessas nuances que o cristianismo traz, né? Então ele cita muito isso. Mas, enfim, eu fiquei bastante intrigado, né, com tudo que ele disse aqui. Até como eu te falei antes do episódio aqui, eu tendo a concordar bastante com Chesterton, né, em relação à forma como a gente, às vezes, tenta equilibrar a maneira como a gente lida com as coisas, mas a gente precisa ter posicionamentos que muitas vezes levam a gente para o conflito mesmo, e o cristianismo é sobre isso, né? E embora a gente tenha muitas diferenças, inclusive com o cristianismo vivido por Chesterton, a gente é fruto de 100 anos depois, e na verdade a gente é parte de algo que ele até reclama no livro, né? Porque, enfim, somos cristãos protestantes, né? Evangélicos brasileiros, enfim, mas eu gostei muito do capítulo e entendi o ponto dele aqui e tendo a concordar bastante com o Chesterton na maneira como ele traz os conflitos não como um problema para ser resolvido pelo cristão, mas como algo que faz parte realmente do nosso dia a dia, que a gente não deve ter o medo de quem não quer viver, né? Mas que esteja disposto a morrer para poder achar a vida, né? Assim como está escrito lá em Lucas. Muito bom, cara. Muito feliz aqui com vocês nesse podcast. Espero que tenha sido bom e bacana para vocês, como foi para mim. Aprendi muito, consegui ampliar ainda o que eu tinha percebido e compreendido aqui no papo com o Adriano. Eu acho que, como ele diz no final, né, acho que a ideia de refletir sobre a ortodoxia é sempre nos colocar atentos sobre os exageros que surgem aqui e ali, né? E como ele diz lá no final, sempre, é muito simples cair, são vários ângulos para cair, mas só um para ficar de pé. E é isso que a ortodoxia tem se mostrado ao longo dos séculos como um caminho não muito, como se diz, aceitável ou afeito às convenções, mas que tem passado apesar dos modismos que surgem, das seitas, das heresias e etc. Né? Então é muito bacana você ver que, apesar de tanto tempo, né, um século aí de diferença, faz sentido o que ele diz. Né? Hoje nós estamos ainda vivendo dentro de uma leitura mais ortodoxa, eu acredito, da fé, e vimos que ao longo desses últimos séculos ele nem presenciou tanta coisa que aconteceu. Né? E a gente aprende tanto com esses debates, essas conversas aqui, que nossa fé seja fortalecida. Então é isso, gente. Eu agradeço. Se alguém
quiser comentar aí, Rodrigo, Lorena, Gustavo, temos ainda 1 minuto ou 2. Se não, nós vamos encerrando aqui o nosso Mosaico Podcast. Agradecemos a presença de todos, de todas aí que nos escutaram, que participaram, e até a próxima aí no nosso capítulo 7, que tem como tema a Eterna Revolução. Se preparem aí, se você puder ler, melhor ainda. Até lá, um abraço. Um abraço, pessoal.